O presidente Lula voltou a surpreender com declarações de alto impacto e sua entrevista exclusiva à BBC. Pela primeira vez recebendo uma rede britânica em seu terceiro mandato, o presidente Lula concedeu uma entrevista exclusiva à BBC News Brasil e BBC News. Logo no início, ele disse ter ficado muito bestificado ao imaginar que pessoas arquitetaram sua morte logo após as eleições, para impedir sua posse e tentar dar um golpe de Estado. Essa fala carregada de emoção abre um espaço para uma questão crucial. Quem exatamente seriam esses arquitetos? Ele menciona que não foi apenas um ou dois homens, mas pessoas que articularam sua morte e a do vice-presidente e até de um ministro da STF, citando inclusive uma bomba preparada para explodir no aeroporto de Brasília. O problema é que, embora grave, Lula não apresenta detalhes, nomes ou avanços concretos de investigações. Essa ausência de informação pode soar como um ponto de fuga. A denúncia é poderosa, mas fica no ar sem elementos que confirmem a sua profundidade. Quando fala de Bolsonaro, Lula tenta equilibrar o discurso. Ele afirma não ter comemorado a condenação do ex-presidente, insistindo que não há política nisso, apenas justiça. Segundo Lula, Bolsonaro foi julgado com provas concretas, documentos e imagens, diferente dele próprio, que foi condenado por um crime chamado de fato indeterminado. Essa comparação cria uma contradição evidente. Lula reforça que não há política na condenação de Bolsonaro, mas ao mesmo tempo ele relembra sua prisão como injustiça, fruto de perseguição política. É nesse paralelo que muitos críticos podem enxergar hipocrisia ao defender a lisura do processo contra Bolsonaro. Ele tenta ao mesmo tempo reabrir sua narrativa de vítima, mesmo já estando reabilitado politicamente. Outro ponto polêmico é que quando Lula fala sobre liberdade de expressão, ele reconhece que todos têm direito de se manifestar, mas coloca limites. Não pode haver ofensa, desacato nem pregação de ódio. Até aí soa razoável, mas a pergunta que fica é: quem decide o que é ódio, o que é ofensa ou até onde vai a liberdade de expressão? Nesse momento, Lula foge de detalhar critérios objetivos, deixando em aberto interpretações que podem ser vistas como justificativas para a censura. É um trecho que merece ser explorado no vídeo, pois toca diretamente em um debate sensível para a democracia. Quando o assunto vira internacional, Lula dispara contra Donald Trump. Não tem nenhum problema pessoal com o presidente Trump. A única coisa que eu sei é que é presidente dos Estados Unidos da América do Norte, não é imperador do mundo. Ele afirma que não tem problema pessoal com o ex-presidente, mas que Trump não é imperador do mundo e tomou medidas contra o Brasil por razões eminentemente políticas, ligadas ao alinhamento de Bolsonaro. Segundo Lula, os Estados Unidos tiveram um superávit de mais de 400 bilhões de dólares com o Brasil nos últimos 15 anos, o que desmontaria qualquer justificativa comercial para as novas tarifas. Aqui há dois pontos cruciais. Primeiro, Lula joga a culpa de Trump diretamente no colo de Bolsonaro, como se o Brasil fosse apenas vítima de uma relação pessoal entre os dois líderes. Mas será mesmo que essa é a única explicação? O silêncio de Lula sobre outros fatores econômicos pode ser lido como mais um ponto em que ele evita aprofundar o debate. Segundo, ele chega a prever consequências negativas para os Estados Unidos, como aumento de inflação, café e carne mais caros, um tom quase de castigo inevitável. Esse discurso, embora firme, soa mais como uma retórica política do que uma análise técnica. Ao longo da entrevista, Lula costura sua narrativa em torno de três pilares: vitimização pelo suposto plano de assassinato. Eu fiquei muito, sabe, imaginando como é que é a cabeça de um cidadão que, ao perder as eleições, arquitetou a morte do ganhador das eleições para não deixar ele tomar posse, para dar um golpe de Estado. Se viesse para me vetar, pode ficar certo que eu vetaria. Firmeza contra Bolsonaro e independência diante de Trump. Mas em todos ele há contradições sutis. Ele critica o uso político da justiça, mas também reitera sua função de vítima. Ele fala em liberdade de expressão, mas não define limites claros. Ele acusa Trump de agir por razões pessoais, mas foge de analisar as tensões reais de comércio internacional. Ou seja, a entrevista mostra um Lula experiente, mas também cuidadoso em contornar perguntas espinhosas. Lula denuncia, mas não detalha, compara, mas se contradiz, cobra respeito, mas também adota como provocativo. Lula está sendo transparente, estratégico ou apenas repetindo as velhas narrativas? Por trás das frases fortes, há lacunas e hipocrisias que merecem ser expostas. Eu fico por aqui, mas o que você acha de tudo isso? Se gostou, deixe seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Um abraço, até o próximo vídeo.